Agora eu volto com o Eliseu Caetano para conversar com ele, porque ele acabou de receber uma declaração de Marco Rubio, é isso? Exatamente. O secretário de Estado norte-americano acabou de enviar uma nota. A nossa equipe de reportagem teve acesso. Vou mostrar aqui, porque na Jovem Pan fazemos jornalismo assim, em tempo real. Deixa eu aproximar aqui da câmera. Vocês podem ver, tem o logo do State Department, que é o Departamento de Estado norte-americano, assinada por Marco Rubio. E eu vou ler, Márcia, nesse momento a íntegra dessa nota para a gente conseguir entender melhor aquilo que está sendo, nesse momento, sancionado pelo governo dos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Vamos lá. Sancionando o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal por graves violações de direitos humanos. Esse é o título do e-mail. No corpo, hoje, os Estados Unidos estão sancionando o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal por graves violações de direitos humanos, incluindo detenções arbitrárias envolvendo violações graves de direitos humanos, flagrantes negações de garantias de julgamento justo e violação da liberdade de expressão. Moraes abusou de sua posição ao autorizar prisões preventivas injustas e minar a liberdade de expressão. Moraes abusou ainda mais de sua autoridade ao se envolver em um esforço direcionado e politicamente motivado, projetado para silenciar os críticos políticos por meio da emissão de ordens secretas que obrigam plataformas online, incluindo empresas de mídia social dos Estados Unidos, a banir as contas de indivíduos que postam discurso protegido. Moraes está sendo designado de acordo com a ordem executiva, e aí segue um número, que se baseia e implementa a Lei Global Magnitsky de responsabilidade pelos direitos humanos. E o e-mail de Marco Rubio, secretário de Estado, termina: os Estados Unidos usarão todos os instrumentos diplomáticos, políticos e legais apropriados e eficazes para proteger a liberdade de expressão dos americanos de atores estrangeiros malignos que buscam miná-la. Fecha aspas. Esse foi o e-mail que a equipe de jornalismo da Jovem Pan dos Estados Unidos conseguiu receber ainda há pouco do secretário de Estado Marco Rubio, repercutindo, então, de maneira oficial todas as sanções que, a partir de agora, o ministro Alexandre de Moraes passa a sofrer. Márcia, é importante também a gente salientar uma coisa que vai acontecer, como aconteceu nos outros casos de pessoas sancionadas pela Lei Magnitsky, um distanciamento, um isolamento político e também diplomático, viu? Ser listado sob essa Lei Magnitsky mancha a reputação internacional. E é isso, como o Kriegner disse há pouco, que os brasileiros vão começar a entender agora. Porque, a partir de agora, muito provavelmente, não só Alexandre de Moraes, mas todos os ministros da Suprema Corte Brasileira vão começar a sofrer um afastamento de convites para eventos globais, eventos importantes, Márcia. Também devem ser impedidos de cooperação ou de participar de acordos com instituições acadêmicas ou jurídicas. Sabe esses ministros que dão aula aqui nos Estados Unidos em faculdades importantes como Harvard, MIT, Columbia? Esses convites vão desaparecer e até mesmo comprometer negócios com empresas daqui que eles possam porventura ter. Eliseu, obrigada. É só o começo, então, né, de mais esse capítulo da crise entre Brasil e Estados Unidos. Continua por aí, mas eu vou colocar novamente os nossos comentaristas na conversa, o Mano Ferreira e o Henrique Kriegner, porque o governo Lula já está aí colocando nas redes sociais, os aliados do presidente, que essa tentativa de Trump é mais uma pressão para escalar tensão e não negociar as tarifas. Inclusive, muito havia se comentado esta semana, Mano, que o presidente Lula faria uma tentativa de ligação para o presidente americano, Trump. Agora, isso vai ser descartado, né? Provavelmente. Márcia, a situação fica mais complicada. A gente pode dizer que, em ambas as narrativas, há elementos verdadeiros e consistentes e outros inconsistentes. Por exemplo, o governo Donald Trump, por um lado, de fato, há violações à liberdade de expressão e questões extremamente polêmicas, como, por exemplo, o banimento de contas em redes sociais no Brasil, para muitos juristas, viola o princípio da nossa Constituição, que impede a censura prévia. Porque uma coisa seria punir um discurso após ele ser realizado. Outra coisa seria o banimento da pessoa da rede social para que ela não possa voltar
a se manifestar. Então, sempre houve, desde o início, do momento em que houve essas decisões por parte do ministro Alexandre de Moraes e dos demais ministros da Suprema Corte brasileira, esse tipo de polêmica. Por outro lado, o governo americano, nos últimos meses, também tomou medidas que são tidas por especialistas como contrárias à liberdade de expressão, como, por exemplo, a análise de publicações em redes sociais para concessão de vistos de entrada no país. Há também um tensionamento da relação entre o governo e universidades, notadamente a Universidade de Harvard, o que levanta bastante discussão a respeito do compromisso real com a liberdade de expressão por parte do governo Donald Trump, que também teve, vale lembrar, problemas com a justiça americana e que, nesse contexto, acaba utilizando a situação brasileira para também construir uma narrativa de equivalência, para mostrar que haveria uma tendência à perseguição de líderes políticos da direita, como é o caso de Donald Trump, de um modo a tentar, digamos assim, ter uma vacina contra acusações que venham a ser feitas contra o presidente americano. Do outro lado, como bem disse o Kriegner, o governo brasileiro agora fala em ataque à soberania, mas teve recentemente na Argentina com a plaquinha pedindo justiça para a sua aliada histórica Cristina Kirchner, além de ter trazido a primeira-dama do Peru condenada por corrupção com dinheiro público, inclusive. Pois é, mas como você citou também, Trump está querendo interferir até no Federal Reserve. A gente deu essa informação aqui em tempo real. Kriegner, como que você vê, então, essa balança que está cada vez mais difícil da gente ver, né? De um lado, Donald Trump com essa mão ferrenha. Eu já vinha dizendo aqui também em outras análises que o Brasil pode ser colocado como um bode expiatório. Olha, tá vendo o que está acontecendo com o Brasil? Se vocês não negociarem as minhas tarifas, isso pode acontecer com o país de vocês também. Você acredita que pode ser algo nesse sentido? Com certeza. O exemplo brasileiro, infelizmente, não vai ser um exemplo positivo, pelo menos não tem sido, né, Márcio? Um exemplo positivo justamente por conta da postura dos dois países. A gente sabe que não tem santo nessa história, mas nós temos que ter um pé no chão. Eu sempre falo isso, que a política externa brasileira, Marcela, é reconhecida internacionalmente pelo pragmatismo, ou seja, saber negociar e saber lidar com os diferentes atores do sistema internacional de acordo com qual é o interesse nacional. Então, o Brasil não pode manter essa postura, no português claro aí, birrenta, de dizer, olha, eu vou negociar de igual para igual, porque nós não somos necessariamente de igual para igual com os Estados Unidos em determinados campos. Nós não somos de igual para igual no campo comercial, somos de igual para igual no campo da soberania, no campo do direito, no campo, né, dos nossos limites, mas nós não somos de igual para igual no campo militar, por exemplo. Então, e tem que ter uma predisposição brasileira a entender que o jogo mudou. O presidente americano é outro, não é mais o Biden, o cenário internacional é outro, não é mais de hegemonia americana. Antigamente, quando você tinha hegemonia americana, você tinha um só estado mandando em tudo. Hoje, os Estados Unidos estão preocupados também em identificar quem são os nossos aliados e quem são aqueles que estão aqui na nossa saia, mas que estão mais aliados à segunda potência mundial, por exemplo, como é a China. Esse discernimento é importante para qualquer um que está à frente, é importante para a China também. Nesse sentido, o Brasil precisa aprender a jogar o jogo do interesse comercial, o jogo do interesse político, e fazer de uma maneira que não é mais de bravatas. É isso que tem atrapalhado muito, Bruno, que é justamente a questão das bravatas do presidente Lula contra o presidente Trump. Muitos dizem que quer negociar, mas toda vez que ele pega o microfone, ele deixa claro a sua ojeriza ao presidente Trump e à política externa americana.